Você acabou de ver que o vereador Chico Filho, do MDB, garantiu que as despesas não vão aumentar com esses 2 vereadores a mais, porque já existem recursos destinados a isso. Mas um projeto que também corre na Câmara pretende aumentar os salários deles em quase R$ 4.000. Vamos continuar conversando então com o Leandro Santiago. Leandro, tudo isso está dentro da legislação? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, ou melhor, de R$ 18 mil, porque a previsão é essa mesmo, um aumento de 15 para R$ 18 mil. E essa pergunta eu repasso para o Gustavo Ferreira, advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Gustavo, seja bem-vindo ao Cidade. Está tudo dentro da lei? Esse aumento de vereadores, esse aumento de salário? Pode? Pode sim. A Constituição prevê, em relação ao salário, que o salário do vereador dos municípios com mais de 500 mil habitantes, até 3 milhões de habitantes, seja 75% do salário do deputado estadual. Então, o salário do deputado estadual de Alagoas é em torno de 25 mil, os 18 mil estão condizentes a esse percentual. No caso, o aumento do número de vereadores, ele está dentro também do limite constitucional. E aí peço desculpa falar artigo da Constituição, o artigo 29, inciso 4, ele prevê uma série de faixas, e aí Maceió está na faixa dos municípios com mais de 700 mil habitantes, mais de 900 mil habitantes, perdão, e menos de 1 milhão e 50 mil. Nessa faixa, Maceió poderia ter até 31 vereadores. A Câmara pulou de 25 para 27, ou seja, não é um aumento tão grande assim na sua representatividade. Agora, na reportagem, o vereador fala que não vai ter aumento de gastos por causa do duodécimo. Isso supondo sem o aumento. Sem o aumento, é verdade isso? Com aumento ou sem aumento, tanto de salário quanto de vereadores, é verdade. Porque há na Constituição, no artigo 29A, a previsão de que os municípios, o que é o duodécimo, né? É o repasse que o município faz para a Câmara Municipal se manter. Esse repasse é um percentual fixo. A maioria dos municípios, não vou dizer todos, porque de repente tem um que não receba, mas a maioria dos municípios brasileiros recebe esse teto. Maceió não é diferente. Então, é 4,5% da arrecadação do município de Maceió. Aumentou o salário, aumentou o número de vereadores, é 4,5%. Reduziu o salário, reduziu o número de vereadores, continua sendo 4,5%. Agora, estão falando de aumentar para 25, para 27, como diz a Constituição, pode até 31, ou seja, na próxima eleição, fora essa do ano que vem, pode-se chegar aos 31 vereadores tranquilamente, está dentro da lei? Pode, tranquilamente. Veja só, a previsão constitucional tem um teto. O entendimento é que não há o que a gente chama um piso. Então, poderia ser menos? Sim. Mas quanto mais, principalmente no município grande como o nosso, amplia a representatividade. Alguns setores, alguns bairros, algumas comunidades, com essas vagas a mais, vão conseguir eleger seus representantes, o que não conseguiram eleger em eleições passadas. Se Maceió aumentar um pouquinho mais a população, pode aumentar ainda o número de vereadores? Pode. Da mesma forma que se Maceió perder habitantes, tem que diminuir. E aí é um ponto interessante. Se Maceió tivesse perdido muitos habitantes, teria que obrigatoriamente se adequar a uma faixa menor. Mas o município crescendo, como vem crescendo, a probabilidade de ter mais vereadores proporcional à sua população. Seria estranho Maceió ter 9 vereadores, como muitos municípios com menos de 15 mil habitantes têm. Caso aprovado esse projeto ainda vai passar por discussão na Câmara. Se aprovado, ele passa a valer quando? Já vale para as eleições do ano que vem. E aqui um detalhe interessante. Existe o que a gente chama no direito eleitoral o princípio da anualidade. Isso quer dizer o quê? As regras para a eleição do ano que vem têm de ser aprovadas um ano antes das eleições. A mudança do tamanho da Câmara não segue esse princípio, porque eu não estou mudando a regra da eleição, estou mudando a quantidade de vereadores. Essa mudança pode acontecer, inclusive, curiosamente, no ano que vem, mas tem de ser antes das convenções partidárias. Por quê? Os partidos e federações de partido têm de saber quantos candidatos a vereador vão poder lançar em Maceió. Então, até maio, junho do ano que vem, é possível até aumentar ou diminuir a quantidade de vereadores. Agora, o último censo diz que algumas cidades, por exemplo, tem cidade em Alagoas que perdeu até 20% da população. Pode perder vereador também na eleição? Algumas cidades dessas que perderam bastantes habitantes vão perder vereadores, sim. Obrigatoriamente, porque elas já estavam no teto da sua faixa. Como elas caíram de faixa de habitantes, tinha 51 mil habitantes, pulei para 45. Aí eu tenho que reduzir 2 vagas de vereador. Então vai ter que o município que obrigatoriamente vai ter de se adequar ao limite constitucional. Tá certo, vereador. Tá certo, deputado. Tá certo, doutor. Obrigado pelas informações. A gente se confunde muitas vezes por causa desse monte de siglas, muitas alcunhas, muitas nomenclaturas. A gente faz essa confusão às vezes. Mas o certo é que a população
tem que também exercer seu direito, se não acha legal, se não acha moral, porque está dentro da lei. Mas muitas vezes a população não acha que aquilo é legal. Então, consulte o seu parlamentar, seja o vereador, seja o deputado. Toda vez que isso acontecer, use, por exemplo, as redes sociais exatamente para expor a sua indignação. Olha, não gostei disso, não acho legal aquilo, porque é assim que a gente faz a cidadania. A cidadania, com o advento da internet, está cada vez mais perto da gente. Volto com você, Bia. É verdade, Leandro. Obrigada pelas suas informações. Agradeço também ao advogado, especialista em direito eleitoral, que está sempre tirando aqui as nossas dúvidas também. Obrigada a vocês dois. Até já, Leandro, aqui no Cidade com Outras Notícias. Pois é, um tema bem polêmico, pessoal? Sempre que a gente fala aqui em aumento de salário de políticos, aumento de vagas para eles no poder público, gera esse questionamento na população, que muitas vezes não vê o resultado do trabalho no cotidiano, Projetos até são submetidos, são apresentados, vão para votação, mas nem sempre são aprovados, ficam ali no meio do caminho e passam-se meses sem que a população saiba o que aquele vereador eleito por cada cidadão está fazendo efetivamente para melhorar a vida do cidadão em Maceió. Então, de um lado, eles dizem, os parlamentares, que há necessidade de incorporar mais vereadores, mais 2 no caso, porque passaria aí de 25 para 27, o número total de vereadores na Câmara de Maceió. Por um lado, eles dizem que é necessário e que isso não vai onerar a casa. Do outro, a população não concorda, não vê a necessidade e questiona, sim, que 2 já é um custo a mais. E por que a necessidade? Então, cabe à população fazer a fiscalização. Porque, minha gente, não adianta, só estar pelas ruas achando ruim, reclamando. A gente ouviu hoje a opinião das pessoas. Mas se vocês realmente não concordam, tem que se mobilizar, ou votem diferente, ou questionem o parlamentar de vocês nas redes sociais. Hoje em dia está muito mais fácil de localizar as pessoas, porque todo mundo tem um perfil na rede social, dá para fazer esse questionamento. Então tem que se mobilizar exatamente para quem não concorda, Para quem concorda, agora é esperar o trâmite lá dentro da Câmara, porque agora é projeto de lei que ainda tem que ser aprovado efetivamente para passar a valer. Detalhe, a partir de 2025, que esse projeto sendo aprovado, tudo que está lá, são 2 projetos diferentes. Um que prevê o aumento do número de vereadores e outro um aumento de salário para chegar até R$18 mil o salário hoje de um vereador em Maceió. O projeto quer pagar isso, 18 mil. Tem que ser aprovado. Sendo aprovado, passa a valer na próxima candidatura, legislatura, em 2025, tá bom? Ainda estamos em 2023.